Ele pisou nos pedais da bicicleta com toda a força, tentando não pensar no fato de que estava prestes a deixar para sempre o bairro onde nasceu e cresceu. Aos 12 anos, Chris tinha um objetivo: chegar a Chicago. Ele saiu do subúrbio, deixando para trás a casa onde morava com sua mãe, Amanda. Infelizmente, Amanda morreu de pneumonia há meio ano, e desde então, a vida de Chris se tornou um pesadelo. Sua tia Rebecca e sua família se mudaram para a casa de sua mãe logo após sua morte e imediatamente impuseram suas próprias regras, não dando a Chris tempo para lamentar sua perda. Rebecca deixou claro desde o início que não gostava de ter o sobrinho por perto. Ela o considerava um fardo, e tanto ela quanto seus filhos, Harry e Floyd, tratavam Chris muito mal. Ele não aguentava mais e decidiu fugir para Chicago. O jovem pedalava exausto, determinado a chegar à cidade antes do anoitecer. Depois de muitas horas na estrada desviando dos carros que passavam sem notá-lo, Chris finalmente encontrou uma estrada tranquila onde pôde parar por um momento para recuperar o fôlego. Fechou os olhos e respirou profundamente, mas um barulho estranho, como um rangido, chamou sua atenção. Ao se virar abruptamente, viu um idoso sentado em um banco a poucos metros de distância. Não havia notado o homem antes de parar a bicicleta. Suas roupas eram velhas e sujas, indicando que ele era um dos muitos moradores de rua vagando pelas ruas da cidade. O homem tirou um biscoito velho de um saco de papel e começou a mastigar. Ao ver o saco, Chris percebeu o quão barulhento estava seu estômago e sua boca se encheu de saliva. "O que houve, garoto? Está com fome?" perguntou o homem. "Por favor", acrescentou com um sorriso, inclinando a cabeça em direção ao saco. "É o suficiente para nós dois." Chris não hesitou. Estava pedalando há horas e só tinha uma garrafa de água com ele. Morrendo de fome, aceitou o biscoito. Enquanto comia, descobriu que o nome do homem era Thomas Price e que ele vivia em uma casa abandonada na esquina da Park Street há vários anos. Chris contou um pouco sobre si mesmo, mas quando mencionou que havia fugido de casa, Thomas balançou a cabeça em desdém, entendendo a situação sem comentar. "Por que fugiu, garotinho? Pode ficar comigo esta noite", sugeriu Thomas. "Mas devo avisar que o bairro fica muito barulhento à noite, há motociclistas." Chris não se importava com o barulho e uma hora depois, estava deitado no velho sofá rangente de Thomas. Adormeceu em poucos minutos, exausto. Na manhã seguinte acordou com os suaves raios de sol. Thomas já estava de pé, preparando um café da manhã simples no fogão elétrico surrado. O cheiro de ovos e bacon encheu o ar e Chris sorriu. Gostava daquela vida. Mesmo que a casa de Thomas não fosse perfeita, ainda era um lar, e o melhor de tudo, não havia ninguém para tratá-lo mal. Pelo contrário, Thomas se revelou um bom homem que lia livros para Chris e o incentivava a aprender. Ele sabia que Chris teria que enfrentar a vida adulta mais cedo ou mais tarde, e ser um adulto analfabeto só tornaria tudo mais complicado. A vida com Thomas acabou sendo surpreendentemente boa. O homem apresentou Chris a Patrick Morgan, o chefe do clube de motociclistas local, e Chris ficou fascinado pelo mundo das Harleys. Ele rapidamente se apaixonou pelo estilo de vida livre dos motociclistas e, ao passar tanto tempo no clube, observando-os trabalhar nas motos, aprendeu muito sobre motores e motocicletas. Com o passar dos anos, Chris se tornou um jovem bonito, orgulhosamente vestindo jeans rasgados e jaqueta de couro como um verdadeiro motociclista. Price ficava cada vez mais bêbado até pouco depois de Chris comemorar seu aniversário de 17 anos. Seu coração parou de bater, desgastado por todos os anos passados no frio da rua. Chris chorou naquele dia, admirando o lindo arco-íris que coloria o céu, o último presente de um homem que, sem hesitar, compartilhou tudo o que tinha, mesmo que fosse pouco. Chris estava triste, mas os problemas apenas começavam. Logo após a morte do Sr. Price, Patrick foi forçado a dissolver o clube. "Vou voltar para minha casa", disse Patrick com um olhar abatido. Chris não pôde conter as lágrimas. Em apenas alguns dias, ele perdeu o sentido da vida. "Mas antes de ir, quero deixar algo para você", continuou Patrick. "Isso agora é seu", disse finalmente com um sorriso, acariciando carinhosamente sua amada motocicleta. Sozinho novamente, Chris percorreu as ruas escuras de Chicago na motocicleta que Patrick havia deixado para ele. Patrick era um lobo solitário, um homem que ainda não havia encontrado seu lugar no mundo. Chris ainda estava na casa que herdou do Sr. Price, mas nada mais era igual. Um dia, enquanto caminhava ao longo do rio, Chris testemunhou um terrível acidente. Um dos carros bateu na grade de proteção e ficou preso, flutuando acima do rio. Todos ficaram apavorados, mas ninguém se atreveu a fazer nada, mesmo com o motorista ainda preso no carro. Chris, no entanto, não hesitou em ajudar.
Pegou o martelo e caminhou em direção ao carro em meio a sussurros aterrorizados. Com golpes fortes e precisos quebrou o vidro traseiro. Entrou cuidadosamente no carro e viu uma jovem aterrorizada sentada ao volante. "Pegue minha mão, vou te tirar daqui", disse ele em tom firme, mas calmo. A garota obedeceu, e Chris conseguiu soltá-la do cinto de segurança e tirá-la do carro pouco antes de ele cair no rio. Os aplausos de todos os presentes admiraram o gesto de coragem do jovem, mas Chris só se importava com a garota que havia acabado de salvar. "Como você está?", perguntou ele. "Quer sair daqui?", ela repetia entre lágrimas. Não parecia ferida, mas estava claramente abalada. Os paramédicos chegaram, e ela continuou a implorar: "Por favor, me tire daqui." Chris deu a ela seu capacete e ambos subiram na moto, acelerando em direção ao centro da cidade, o vento chicoteando seus rostos. Ela segurava firmemente a cintura de Chris enquanto ele dirigia. Quando pararam, Chris descobriu que o nome dela era Samantha Martinez. O carro que havia mergulhado no rio foi um presente que seus pais lhe deram. "Era muito mais pesado do que o carro que eu tinha antes, perdi o controle", ela explicou, desculpando-se. Samantha parecia mais arrependida pelo fim do carro do que pelo próprio acidente. Estava com medo de como seus pais reagiriam quando descobrissem que o presente durou apenas algumas horas. "Você teve sorte de escapar com alguns arranhões. Tenho certeza de que seus pais ficarão felizes por você estar bem", Chris a confortou, como se tivesse lido sua mente. Samantha olhou para ele com gratidão, e nos grandes olhos azuis dela, Chris viu sua mãe por um momento. Os dois passaram o resto do dia juntos e rapidamente descobriram um forte vínculo entre eles. Quando o sol começou a se pôr, Chris acompanhou a garota até sua casa. Reunindo coragem, ele pediu para se encontrarem novamente. Ela sorriu, ansiosa, e eles começaram a se ver todos os dias. Logo, o amor floresceu e eles estavam felizes. No entanto, Donald Martinez, pai de Samantha, um empresário rico, não aprovava o relacionamento. "Chris não é bom o suficiente para você", ele dizia constantemente à filha. Até que um dia ele anunciou: "Encontrei um bom namorado para você." Samantha protestou dizendo: "Mas papai, eu amo Chris." Porém, o Sr. Martinez não se importava. Determinado, ele trancou a filha em casa, confiscou seu telefone e disse a Chris que ele nunca mais veria Samantha. Quando Chris apareceu na residência dos Martinez, o pai de Samantha ordenou que seus guarda-costas o expulsassem. Chris ficou devastado. Sem Samantha, ele estava sozinho novamente e não sabia para onde ir. Angustiado pela perda do amor de sua vida, ele retornou ao único lugar que conhecia, os subúrbios de onde havia fugido anos antes. Pedalando pela mesma estrada que percorreu quando menino, ele chegou à casa de sua mãe. Seu coração afundou ao ver que o lugar ainda era o mesmo. Enquanto olhava para casa, sua tia Rebecca apareceu. Sammy cerrou os olhos, tentando reconhecer o homem parado em frente à sua casa. Quando percebeu que era Chris, seu coração se encheu de emoção. "Meu garoto, é mesmo você?" Ela o convidou para entrar e, sentados na cozinha com uma xícara de chá, ela contou que seus filhos, Harry e Floyd, estavam na prisão por agressão e que agora estava sozinha, pedindo desculpas pela maneira como o trataram. Chris percebeu que Rebecca estava arrependida. Incapaz de controlar suas emoções, Chris a abraçou, prometendo que ficaria e cuidaria da casa. Ele começou a trabalhar na casa da mãe falecida, sentindo-se mais próximo dela a cada concerto. Com sua tia Rebecca, tudo estava indo bem. Ela não era mais a mesma mulher de antes, e Chris finalmente se sentia à vontade. Um dia, enquanto trabalhava no jardim, Chris ouviu uma voz dolorosamente familiar atrás dele. "Então é aqui que você está se escondendo." Seu coração parou. Era Samantha. "O que você está fazendo aqui? Não era para você estar casada", ele gaguejou, virando-se. "Eu não queria me casar, Chris, você sabe disso", disse ela, aproximando-se. "Finalmente reuni coragem e contei tudo ao meu pai", ela acrescentou, acariciando suavemente sua barriga. Os olhos de Chris se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram de alegria. Ele pegou Samantha nos braços e a girou pelo quintal como se fosse uma pena. Não conseguia acreditar que se tornaria pai. Quando o Sr. Martinez descobriu sobre a gravidez, finalmente desistiu e percebeu que não poderia forçar sua filha a se casar com outro homem. Eles se mudaram para a casa da mãe de Chris, que a tia Rebecca ofereceu, dizendo que poderia ajudar. Chris deixou sua bicicleta na garagem, e alguns anos depois, em seu aniversário, Samantha trocou a bicicleta pela motocicleta dos sonhos dele. Com sua filha Samantha e uma nova Harley, sua vida era perfeita.